boa noite, estimados internautas. É sempre um prazer tê-los desse lado e sejam todos bem-vindos a mais um programa Mais Saúde desta semana. E, como bem sabem, o mês está dedicado à patologia da mulher, o cancro do colo do útero, e é nessa sequência, neste mês, trazemos temas virados para a patologia da mulher. E hoje também não será diferente, porque ainda estamos no mês de outubro, em que todas as atenções na área médica estão viradas mesmo para a mulher. E hoje nós trazemos um tema muito interessante e vamos juntos em torno, falarmos aliás, acerca do tratamento que está em torno daquilo que são as patologias da mulher. Hoje, em especial, vamos falar um pouco da mama, vamos falar das patologias, ou seja, da abordagem no nosso país, tanto como lá fora, em torno desta problemática. E para juntos debruçarmos em torno deste tema, que é sensível, que é preocupante para os nossos dias, nós iremos juntar-nos, estamos do nosso lado, o doutor Leonildo Soares, isso sim, que ele é cirurgião geral, e juntos vamos explicar como é que acontece, como é que está, quais são os esforços que estão por detrás desta batalha para esta problemática virada para a mulher. Eu quero desde já saudar e desejar bem-vindo, doutor Leonildo, muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é sempre um prazer tê-lo nesse nosso programa, e hoje, como a primeira vez, nós vamos de alguma forma entrarmos a fundo e trazermos aquilo que é a essência do tratamento, desde o diagnóstico das patologias viradas para a mulher, em especial aquilo que é a sua especialidade na atuação do exercício da sua profissão. Quero assim cumprimentar os nossos internautas, quero apresentar-se e fique à vontade. Boa noite, doutor. Boa noite, Fáuzio. Boa noite a todos aqueles que nesse momento estão a acompanhar-nos. E para iniciar, agradecer por esse convite e pela oportunidade que dão-nos para juntos discutirmos e trocarmos aquilo que são as experiências em cada uma sobre esta que é a grande problemática, que é o cancro da mama em Moçambique. Certo. E, doutor, vamos mesmo entrar naquilo que é a situação, que é a situação do cancro de mama, nesse caso, no nosso país. Como é que estamos? O que é que se pode dizer numa primeira fase introdutória sobre esta problemática? Qual é a nossa situação epidemiológica no país, em Moçambique em particular? Começando, Fausto, eu vou contextualizar. O cancro da mama é o cancro mais frequente na população feminina ao nível mundial. Refiro-me mundialmente. Mas países como Moçambique é o segundo cancro mais frequente. E refiro-me para as mulheres. É só suplantado pelo cancro do colo do útero. Logo a seguir, na população feminina, vem o cancro da mama. Alguns anos atrás era impensável nós estarmos aqui falarmos do problema do cancro, porque nós tínhamos como maior foco, e continuamos tendo, mas agora está a tendência de mudar um pouco o paradigma. O que era mais frequente eram as doenças infecciosas. Mas, de um tempo para cá, o número de casos de cancro diagnosticado tem vindo a aumentar. Só para dar um exemplo, nós no ano passado operávamos semanalmente 2 casos de cancro. E isto não é pouco, por quê? Porque chegam nos cancros já num estadio muito avançado. Acredito eu, se tivéssemos diagnosticado numa fase precoce, provavelmente esse número iria aumentar ainda mais. Então, só para dizer que só num serviço do Hospital Central opera-se 2 por semana. Então, são muitos casos. É preocupante. E, doutor, antes mesmo de olharmos e irmos para aquilo que são as causas, que são os fatores em torno desse cancro, é importante trazermos aqui um conceito mais amplo, mais perceptível na linguagem popular, na linguagem leiga. O que seria, então, cancro de mama? Vou encontrar palavras muito mais simples para todos compreender. O que acontece? O nosso corpo é formado por múltiplas células.
cada uma dessas células tem a capacidade de nascer, aliás, posso dizer, usar o termo nascer como tal, mas seria replicar, mas tem uma replicação que é replicar mesmo que multiplicar. Elas têm um limite de multiplicação. E passado algum tempo, algumas, quando envelhecem, têm a capacidade de, por si só, elas morrem. Numa situação do cancro, o que ocorre? Por qualquer que seja o motivo, esse sistema de controle, de multiplicação controlada, ela já não tem. As células multiplicam, sem nunca parar. E depois, elas não morrem. Não atingem aquela fase, como diria em linguagem muito popular, como se fosse do envelhecimento e morrer. Elas multiplicam. E outra característica ainda muito mais comum é que, para além delas estarem contidas num local, vamos supor que seja o cancro da mama, as células da mama, em vez de multiplicarem-se, estarem-se só na mama, ela tem uma capacidade de invadir os outros órgãos e destruindo os outros órgãos mais distantes. Então, de uma forma muito simples, é isso, que é umas células que multiplicam-se de forma descontrolada e que têm a capacidade de invadir os outros órgãos. Essa é a linguagem, é a explicação mais simples para nós percebermos. Certo, muito obrigado. E o que então estaria por detrás desta multiplicação incontrolada ou desordenada ou excessiva por detrás do cancro de mama? O que então originaria? Quais seriam as causas desta multiplicação? Eu gostava também de fazer, junto às causas, fazer uma ponte para os fatores que a elas poderão estar relacionados. Está certo. Em relação ao cancro da mama, não existe uma causa específica. Existem os outros cancros que têm já, por exemplo, uma causa. Por exemplo, o cancro do colo do útero tem um vírus que é o HPV, o cancro do fígado está relacionado com a infecção por o vírus da hepatite, mas para o caso da mama, não. Agora, voltando, por exemplo, deste problema que falou, que é dessa multiplicação descontrolada. Nós sempre olhamos, até costumamos dizer, por exemplo, inspiramos-nos muito na explicação naquilo que seria um programa informático. Sem muito conhecimento, mas sabemos que um programa muito bem feito, um programa que é capaz de detectar algum erro e corrigir-se algum erro, por exemplo, na programação informática. Detectar o erro e corrigir. Numa situação do cancro, por qualquer que seja a alteração ao nível de um dos genes, as células não conseguem detectar que ela foi criada de forma defeituosa. Então, não, porque no organismo normal, por exemplo, quando a célula é criada de forma defeituosa, essa célula é eliminada para que ela não se replique. Mas numa situação do cancro, há uma alteração ao nível do gene, em que, por algum motivo, aquele mecanismo de regulador, de controle das células defeituosas, ele não consegue fazer isso. Então, as células defeituosas multiplicam-se e também nem tem aquele outro mecanismo regulador que diz, ok, já atingiste a idade suficiente, agora tens que parar. Ela não faz isso, então. Isto faz com que elas proliferem. Agora, indo à segunda pergunta, que é em relação aos fatores de risco, temos alguns fatores de riscos que podemos modificar e tem outros que nós não podemos modificar. Eu gosto muito de me concentrar naqueles que nós podemos modificar. Nos que nós não podemos modificar, infelizmente não temos. Como, por exemplo, ser mulher. As mulheres têm maior risco de desenvolver o cancro da mama comparativamente aos homens. Outra coisa que não podemos justificar é o histórico familiar. Aquelas mulheres que têm familiares, refiro-me, do primeiro grau, mãe, irmã, com cancro da mama, essas mulheres têm um risco de 3 a 4 vezes maior de desenvolver o cancro da mama comparativamente àquelas mulheres que não têm histórico familiar. Outra questão é a alteração. Existe um gene, cujo esse gene, quando está alterado, as pessoas que têm alteração desse gene têm até cerca de 80 a 90% de probabilidade de desenvolver o cancro da mama. Um outro é o início da primeira menstruação na mulher. Quanto mais precocemente ela iniciar, aquelas mulheres que têm a sua primeira menstruação antes dos 11 anos, essas mulheres têm maior probabilidade. Por quê? Porque elas
terá um maior período de exposição aos hormônios estrogênios. Outro fator que é a menopausa. A menopausa é a paragem da menstruação. Quanto mais tarde for essa paragem, depois dos seus 54 anos, algumas bibliografias dizem 49, mas a maioria delas falam de 54, 59 anos, essas mulheres que prolongam sua menstruação acima desse período, após esse período, elas também têm um risco maior de desenvolver o cancro. Uma outra coisa que não temos como é o envelhecimento. As mulheres, à medida que a pessoa for envelhecendo, maior é o risco, à medida que a mulher vai envelhecendo, maior é o risco de desenvolver o cancro da mama. Então, esses são fatores que nós não temos como alterar. Se a pessoa é mulher, não tem como alterar, tem histórico familiar, não tem como alterar, se tem alteração genética, não tem como alterar, se teve a primeira menstruação muito precocemente ou a menopausa muito tardiamente, não tem como alterar. Agora, existem fatores que geralmente podemos alterar, todos temos como trabalhar com eles. Por exemplo, é a questão do tabagismo. O tabaco é um fator de risco para desenvolver o cancro da mama. O consumo exagerado do álcool, o excesso de peso, a obesidade, nós podemos alterar a obesidade. É um dos fatores de risco. A amamentação, de um tempo para cá eu sempre tenho insistido nas minhas palestras, as mulheres, especialmente as mulheres jovens, as mulheres no circuito urbano, têm uma tendência de pensar que se for amamentar, as suas mamas poderão cair e acaba perdendo a estética, mas está provado que se a mulher que amamenta, pelo menos, no mínimo, 12 meses, essa mulher reduz grandemente o risco de desenvolver o cancro da mama. Por isso, nós fomos a ver grande parte das atrizes fora do país tem abraçado essa causa. Não é por uma questão meramente financeira, não é por isso. É mesmo uma campanha porque está aprovado cientificamente. Então, fatores esses que nós podemos mudar. O tabagismo nós podemos parar de fumar. As pessoas consomem álcool de forma exagerada, pode reduzir a quantidade. A obesidade, a pessoa pode contornar isso com exercício físico, com dieta à base de fibras vegetais. Então, tudo isso podemos fazer. E também a questão da amamentação. Então, são fatores que eu sempre insisto que é possível nós contornarmos isso. Certo. E tem uma questão que me chamou mesmo a minha atenção em relação à questão do cancro de mama nos homens. Na verdade, para alguns ainda isso pode constituir um tabu. Realmente, homens podem... Porque, na verdade, a questão de mama sempre foi de forma direta relacionada ou ligada à mulher. E os homens nunca fizeram parte deste cenário todo, desta problemática. E essa abordagem do homem levanta-nos aqui uma questão. Realmente os homens podem sim contrair um cancro de mama? Sim. Nós temos tido muitos homens. Falando nisso, ainda há umas 2 semanas, nós tínhamos um homem com cancro da mama, que operamos. Não, os homens têm. É claro que a probabilidade comparativamente das mulheres é menor, mas os homens desenvolvem. E geralmente, quando aparecem homens, tem sido muito mais agressivo comparativamente às mulheres. Certo. Muito obrigado. Vamos avançar, doutor, num aspecto também que eu acho muito importante quando falamos da problemática, que é a questão do diagnóstico. Mas antes de falarmos da questão do diagnóstico, como ela vai ser desencadeada, vai ser apurada, vai ser feita a abordagem, é importante falar também dos sinais e sintomas, se provavelmente essas doenças cursam ou não com sintomas. Sintomas esses que fariam, geralmente, nós estamos num contexto social em que as pessoas não estão habituadas a esta cultura de fazer um check-in, um check-up, não é como se diz, se não tiverem nenhum sinal e sintoma. E quando falamos da questão de cancro de mama, teria algum mecanismo, teria alguns sinais e sintomas que o paciente, que levaria o paciente, ou seja, qualquer indivíduo, a dirigir-se a uma unidade sanitária à procura de uma ajuda médica?
É, é, existem sinais e sintomas que podem estar presentes. Um deles, por exemplo, é o aparecimento de um caroço na mama. Então, o aparecimento do caroço da mama, a alteração da própria forma da mama. Uma mama pode estar a crescer ou regredir de tamanho comparativamente à outra. Surgimento de algumas feridas na mama. A alteração da pele da mama, nós sempre chamamos a atenção para que as mulheres prestem atenção a isso. A pele ganha uma textura como se fosse a casca de laranja, chama-se pele em casca de laranja. É típico mesmo do cancro da mama. Para além disso, saída de alguma secreção pelo mamilo. Por isso que nós sempre insistimos nas mulheres, para que as mulheres conheçam o seu corpo, fazendo o autoexame da mama. Então, é mais por ali. Depois, futuramente, eu de explicar como é que é esse autoexame e por que é que a mulher tem que fazer. Certo. E nessa questão deste autoexame, tem algumas características que são assumidas serem comum. Por exemplo, a simetria das mamas. Não é? Nós olhamos, a mulher já parece que se tem a concepção de que a simetria da mama ela vai ser normal, não é? E há alguns aspectos que elas relatam e parece serem por não cursarem com dor, isso parece ser normal. Eu não sei que aspectos mais profundos, ou seja, mais concretos podem se dar, ou seja, que mensagem pode se dar face a essas características que vêm sendo assumidas como parecer uma característica normal, porque muitas delas não cursam com dor. Este é que é o grande ponto que acaba traindo muitas mulheres, porque geralmente, nem sempre, digo geralmente, o cancro da mama não dói. E como não dói, muitas pessoas não se apercebem disso. Por isso que nós insistimos no autoexame, porque em relação àquele aspecto falso que dizias, que as mulheres percebem que é uma simetria, se a mulher conhecer o seu próprio corpo, ela vai perceber logo quando surgir a simetria. E não, essa simetria é diferente daquela que ela já vinha tendo. É por ali que nós insistimos. Por isso que a mulher tem que ter, pelo menos uma vez por mês. Nós, de princípio, indicamos 3 dias após a paragem da menstruação, ela tem que ter o corpo descoberto e diante do espelho, ela tem que posicionar-se e ver aqueles aspectos que eu referi. Se uma mama é diferente da outra, se há a presença de um abaulamento numa mama ou não, se tem aquelas feridas que eu referi, se tem... E depois começa a palpar a mama. Ela tem que palpar a sua mama, conhecer a sua mama. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o dia que surgir um caroço, ela facilmente vai detectar que alguma coisa da normal está lá. Enquanto ela não conhecer o seu corpo, poderá pensar que é normal. Por isso que nós insistimos logo. Logo que a mulher atinge os seus 18 anos, ou logo que começa com um fluxo menstrual, começa a fazer esse exercício. Mensalmente, uma vez. Então, uma vez por mês, 3 dias após a menstruação. Para aquelas mulheres que já estão na menopausa, elas devem identificar a menopausa é aquele período em que a mulher já não tem menstruação. Então, ela deve identificar um dia do mês, em que regularmente, sempre que, em todos os meses, na mesma data, no mesmo dia, aliás, por exemplo, a mulher escolhe a cada dia 5. Ela sabe que todos os meses, a cada dia 5, ela vai fazer o exame da mama. E outro aspecto que a mulher não deve esquecer, para além de tudo aquilo que eu referi, é comprimir o mamilo para ver se sai alguma secreção. E depois disso, elas têm que palpar as axilas, e aqui nós chamamos de fossa supraclavicular. Se a pessoa tocar aqui, tem uma estrutura forte, que é o osso, logo acima desse osso, ela tem que palpar esse buraquinho que está aqui, que é a fossa supraclavicular, ela palpa para ver se existe algum gânglio. Se ela notar um desses sinais, ela tem que dirigir-se logo ao hospital. Não quero dizer que qualquer que seja caroço que aparece seja câncer da mama, mas há uma forte probabilidade. Porque mesmo quando chegam até nós, por mais que tenham todas essas características,
nós nunca efetuamos o tratamento sem antes nós confirmarmos realmente de que é cancro da mama. Então, o simples facto dela dirigir, chega até nós vamos estudar, para dizer, e também tranquilizamos ela. Se for o cancro, ela vai seguir o tratamento. Se não for, vamos explicar o que é e como é que ela tem que seguir daí em diante. Em suma, estar atento a essas características, a essas alterações é importante para que ela recorra ou recorra à unidade sanitária para a busca de ajuda médica, certo? Sim. É isso. Muito obrigado. E agora é importante agora falarmos da questão da abordagem. Nós gostávamos de perceber quais são os programas, de modo geral, que estão em torno desta problemática, de forma numa abordagem de rastreio ou mesmo diagnósticos, que o nosso país dispõe para o problema de cancro de mama. Falo, em relação ao cancro de mama, eu sempre tenho dito que, como eu logo no início falei consigo, era impensável nós estarmos a falar disso há uns 20 anos atrás. Então, há uma série de políticas que estão ainda a ser tratadas. Há pouco tempo foi aprovado o plano de controle do cancro, em que esse plano tem algumas diretrizes. Uma delas é essa que nós estamos a começar agora, que é falarmos da mama. Por quê? Porque isso vai ajudar todos aqueles que seguem as vossas plataformas, a vossa TV, então vão perceber o que é o cancro da mama. Primeiro, educar as pessoas para que percebam o que é cancro da mama. Só quem sabe o que é cancro da mama é que vai se preocupar com o cancro da mama. Depois, também associado a isso, existem outras componentes, que é treinar o pessoal. Treinar o pessoal do diagnóstico, treinar o pessoal médico para tratar, todo esse pessoal. E, para além disso, existe uma outra ainda componente, que é equipar os hospitais de material de diagnóstico. Para o quê? Para aquela mulher que vier com cancro da mama, veja a sua preocupação resolvida quando ela for ao hospital. E depois, outra coisa é a questão da informação. É preciso que se publique quantos casos foram diagnosticados, para as pessoas perceberem o impacto disso. E também existe a última componente nossa, que é a questão também da investigação. Voltando em relação àquilo que estava a referir, que é a questão do rastreio, praticamente a componente agora de formação, todas as enfermeiras no centro de saúde têm informação e têm capacitações regulares sobre o cancro da mama, para começarem a detectar numa fase inicial. E também estamos a usar alguns agentes polivalentes de saúde, treinar eles para eles irem à comunidade, começarem a falar do cancro da mama, porque nós ainda estamos muito longe. Provavelmente isso que nós estamos a ver ainda é uma ponta do iceberg. E ao nível, isto refiro-me ao nível mais periférico. Agora, existe uma outra barreira que nós temos, que é a disponibilidade de material para nós fazermos o rastreio. Porque até agora não conseguimos fechar os hospitais centrais, os hospitais provinciais, em mamógrafo. Mamógrafo é um aparelho, um aparelho de raio-x, em que ele faz um raio-x da mama, mas com muito baixa radiação, para detectar a presença nós chamamos de microcalcificações. São imagens que aparecem como se fossem calcificadas. A vantagem desse aparelho é que pode detectar o cancro da mama, suspeitar, detectar que algumas lesões ainda numa fase muito ínfima, com 1 ou 2 milímetros ainda é possível. Qual é a vantagem disso? Quando detecta-se nessa fase, em vez de ter aquela cirurgia que é muito agressiva, que é retirar a mama, se aquela lesão do cancro estiver localizada num sítio, e se o tamanho da mama facilitar em relação àquela lesão, então pode só retirar aquela lesão e preservar a mama. Então, são esses métodos que nós temos de rastreio. Nós apostamos, mas nós apostamos muito mais. Preferimos não falar muito da mamografia, porque é um aparelho que só um aparelho de mamografia ronda uns 30 mil euros. E o ideal seria que, no mínimo, cada distrito tivesse 2. Então,
ainda estamos longe, nós não podemos fiar nisso, porque também há a possibilidade de se a mulher fazer o autoexame, ela se conseguir diagnosticar numa fase inicial, pode detectar um nódulo de mais ou menos 1,5 cm. Isso também já nos facilita para pouparmos a mama dessa mulher. Então, por isso que nós insistimos muito no autoexame, insistimos também muito nas nossas enfermeiras ao nível do centro de saúde, para que elas palpem as mamas das mulheres, para que diagnostiquem e também ensinem as mulheres a fazerem a autoexame. Isso vai ajudar grandemente as pessoas a preservarmos a mama da mulher. Muito bem, como já havia mesmo o doutor Leonildo referido, a questão da informação ela é importante para a nossa sociedade, para que as mulheres fiquem cada vez mais despertas a esta problemática. E é nesta senda que eu quero convidar a todas as mulheres, a todos os nossos internautas também, a partilharem, a comentarem, a usarem os nossos espaços de comentário, de forma a partilhar os seus comentários, suas experiências em relação à sua saúde, e para que juntos possamos ajudar e tentar perceber aquilo que está a acontecer do outro lado com os nossos internautas. E não esqueça de partilhar esses conteúdos, porque afinal de contas é com base nesta informação que nós vamos ter uma sociedade cada vez mais informada e mulheres cada vez mais despertas, e fazendo este prognóstico, ou seja, fazendo este autoexame, já ajuda muito para aquilo que é o combate para este mal. Então, quero a todos usarem e abusarem dos nossos espaços de comentários, a partilha, e dê o seu like para este programa, para que a gente possa realmente combater de forma firme esta problemática. E, doutor, nessa senda que nós queríamos entrarmos para a questão do tratamento, já percebemos que tudo que está em torno envolvido, a questão de rastreio, a questão de diagnóstico. É importante agora falarmos do tratamento. Teria algum tratamento de câncer de colo de mama? No que então consistiria este tratamento? Consistiria nesse caso? Tem tratamento. O tratamento é baseado em 4 pilares, que são os principais. Eu refiro-me àqueles que são os principais. São a cirurgia, a quimioterapia. A quimioterapia é o uso dos medicamentos através da veia, que vai circular por todo o corpo e ir matar. Por quê? Porque o cancro pode estar na mama, mas, como eu referi, algumas pequenas células podem se distribuir pelo corpo. Então, a quimioterapia visa isso. Ela vai matar aquelas células cancerígenas, que são células do cancro, que podem estar dispersas pelo corpo. Existe, agora, há pouco tempo, houve a inauguração em finais de 2019, a inauguração do aparelho do serviço de radioterapia. É também um outro tratamento, que é a radioterapia, que é a espécie de emissão de uma radiação. Naquele local onde foi retirado o cancro, emite a radiação para matar aquelas células do cancro que estão lá. E também existe um outro tratamento, que pode ser a hormonioterapia, ou é uma coisa que nós chamamos de anticorpo monoclonal. É uma coisa que não vale a pena tentarem fixar, mas pronto. Só são esses dois incluem também. Então, na hormonioterapia, por quê? Porque a maioria dos cancros, a maioria, não todos, elas são sensíveis aos hormônios. Então, esse tratamento, o que faz? Se o cancro usa, por exemplo, o hormônio, como eu vou supor usar a linguagem muito comum, que é como se fosse o combustível, ele então o que faz? Ele vai parar para lá, onde é o sítio de alimentação desse combustível, vai lá, esse medicamento bloqueia. Então, o cancro não tem como usar o combustível, porque naquele local onde ele alimenta-se do combustível está fechado. Isto eu já vou olhar, por exemplo, para as nossas viaturas. Nós sempre que chegamos às bombas de combustível, o funcionário da bomba de combustível pede para nós abrirmos o tanque. Então, se o tanque estiver fechado, ele não tem como introduzir o combustível lá dentro. É mais ou menos de uma forma simples para explicar. O medicamento chega lá no local onde é para entrar, ele tapa. É como se o tanque de alimentação tivesse bloquear ali. Então, ele não tem como pôr o combustível lá. É assim como funciona a hormonoterapia e esse anticorpo monoclonal que eu referi. E a questão da cirurgia, este seria um tratamento monoclonal que já está a fazer com base nos hormônios e a quimioterapia. Na verdade, há muita informação, ou seja, não sei se seria desinformação, não sou eu para fazer o julgamento, mas em questões da quimioterapia em particular, há um medo por detrás disso.
quando nós escolhemos os dois, esse meio de tratamento, se o paciente pode escolher ou não, quem fará a escolha e o porquê da escolha de um, ou seja, e quando nós optamos na questão da remoção, que também constitui um grande medo das mulheres quando se fala da questão de cancro de mama, que é a questão de perder a mama, que isso vai comprometer de alguma forma o seu autoestima. Como é que os serviços lidam com esta abordagem de uma forma geral? Fausto, é uma coisa muito difícil para decidir. No sentido, não em termos técnicos, mas em termos psicológicos. Porque a mama numa mulher faz parte da componente feminina da mulher. Certo. Nós, para identificarmos uma mulher, muitas vezes também olhamos por aquilo que são as características sexuais secundárias. Por exemplo, numa mulher, a presença da mama, o físico, no homem, a barba. Então, são coisas que chamam a atenção. Depois, a questão também até envolve, puxando até a componente sexual. Também acaba influenciando. Então, quando tem que se decidir pela retirada do cancro numa mulher, da mama numa mulher, não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil, porque nós olhamos para aquilo, as mulheres ficam abatidas do ponto de vista psicológico. Então, nós temos que definir isso. Mas, o que vai impedir essa retirada? É a chegada precoce. Se a mulher chegar numa fase inicial, praticamente vai se diagnosticar, e em vez de retirar-se a mama, pode-se simplesmente retirar aquela parte que tem o cancro e preservar a mama. Eu estive num centro de formação em Espanha, em que 98% das mulheres que eles operavam preservavam a mama. Por quê? Porque eles já têm a cultura de fazer o rastreio do cancro da mama. Então, eles são diagnosticados muito precocemente. E a mulher passou a ser a cultura da mulher. E a mulher sabe que quando atinge 40 anos, ela tem que, pelo menos, fazer uma mamografia por ano. Tem que passar por um cirurgião. As mulheres em idade fértil, ela passa sempre pelo cirurgião para fazer. Do mesmo jeito que elas vão para o ginecologista, elas depois passam pelo cirurgião para ser observadas, para ver se diagnosticam precocemente. Salvo exceção, afirmo, no centro onde eu fui, salvo exceção, podem retirar naquelas situações em que tem alteração, né? Ali é que retira-se toda a mama. Ou quando chega, um e outro caso, chega no estadio avançado. Então, no tratamento, refiro-me ao cirúrgico. Tem um que é da retirada de toda a mama, mas tem um outro que é onde preserva-se a mama. Tira-se só a parte onde tem o cancro e a mama fica lá preservada. E nós temos tido, ainda estamos muito longe, mas temos tido casos de mulheres que chegam numa fase ainda muito precoce, em que nós preservamos a mama. Depois, tem um outro tratamento, aquilo que referiu, que era a questão da radioterapia, da quimioterapia. É um tratamento muito difícil de ser feito. Por quê? Porque os sintomas, os efeitos colaterais da quimioterapia são efeitos que, em algum momento, debilitam ainda mais a mulher. Porque a mulher, depois de fazer a quimioterapia, nos primeiros 2 ou 3 dias, cursa com um quadro de vômito intenso, sente um mal-estar geral. Algumas mulheres, depois de alguns ciclos, começam com ferida na boca, algum ardor a urinar, começam com queda do cabelo. Então, isto acaba deixando as pessoas com uma má experiência da quimioterapia. Mas isto também varia de mulher para outra. Há umas que sentem muito mais, há outras que não sentem tanto. Eu tive 2 pacientes e eu sempre tenho o hábito de explicar a elas, que eu não sei que vai fazer quimioterapia, explico a ela, converso, para que ela vá fazer quimioterapia já preparada do ponto de vista psicológico, que vai ter isso. Mas eu tive 2 que elas até
brincavam comigo, usavam. O doutor dramatizou que eu teria isso, eu não tive nada disso. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Mas é o que é o comum, então nós preferimos explicar para a pessoa que esteja preparada para isso. Mas a parte boa, Fausto, é a pessoa saber que é só por uma fase e que vai vencer aquela batalha e estará bem melhor e livre do cancro. Certo. E tem uma questão muito polêmica que eu gostava mesmo de partilhar. Estamos mesmo a caminhar para a reta final do nosso programa. E para os nossos internautas, por favor, queiram compartilhar e queiram comentar, deixem de ficar as vossas questões, que o Dr. Leonino Soares vai, na medida do possível, responder às vossas questões e partilhar este conteúdo. E tem uma questão, doutor, só para passarmos para a reta final. A questão, uma questão muito polêmica, que é a remoção da mama muito antes, como uma forma profilática de não ter o cancro de mama, porque algumas mulheres mesmo, já ouvimos por aí, que elas acabam removendo, mundo lá fora, provavelmente, não cá em Moçambique, mas já temos histórias de mulheres que removeram antes mesmo de terem o cancro, ou seja, com o propósito de não ter o cancro de colo de mama. Como é que olha para esta atitude? Como é que olha para esta postura, para esta forma de tratar? É interessante porque na Europa é um dos temas muito, na Europa e na América, é um dos temas muito discutidos. E já vinha sendo feito antes, mas popularizou-se muito quando a Angelina Jolie decidiu retirar as duas mamas, os ovários, e depois fez a reconstituição. Por que que ela fez isso? Ela fez isso porque no histórico familiar dela, a mãe teve o cancro da mama, a tia materna também teve o cancro da mama. Ela deixou-lhe preocupada. Quando ela foi fazer o teste genético, ela percebeu que tanto a mãe como a tia tinham aquela alteração genética. E ela também fez o teste, percebeu que ela tinha alteração genética. Então, como eu referi logo no início, as pessoas que têm essa alteração do gene BRCA1, nós chamamos de gene BRCA1, são dois, tem gene BRCA1, BRCA2, também tem outros, não interessa aqui falar, mas esses são os principais. Só o gene BRCA1 tem alteração genética desse gene, tem até 80% de probabilidade de desenvolver o cancro da mama. Então, ela preferiu retirar a mama, também retirar os ovários, e depois, é claro, eles têm a possibilidade lá, por quê? Porque a rede deles de saúde, a componente feminina tem um peso muito forte. Já existe, já viram ao nível do Congresso, eles já conseguiram convencer a maioria das mulheres que vão para fazer palém, de retirar a mama, tenham o direito de fazer a reconstituição. Mas isto estamos a referir a um país em que... Então ela retirou, por isso. Mas mesmo assim, Fausto, que fique claro que não elimina para zero essa probabilidade de ter o cancro da mama. Simplesmente de 80% reduz para 5%. Então, é preciso que isso fique muito claro. E depois tem custos, porque depois tem que fazer a reconstituição com prótese, mas esta é uma outra conversa que não... Muito bem. Nós temos um pequeno quadro aqui que é o mitos e verdades em relação à saúde, para desmistificarmos algumas informações e desinformações. E ouvi dizer, doutor, que mulheres com mamas pequenas não têm para que se preocupar com câncer de mama. Apenas as mulheres com mamas mais avantajadas podem assim se preocupar. Verdade ou mentira, doutor? Não, é mentira. É mentira. É mentira. As mulheres com volume mamário maior, elas têm maior tecido mamário. Se tem maior tecido mamário, quer dizer, tem mais células, então tem maior probabilidade. Mas não exclui as mulheres de mama de um volume menor de terem o cancro da mama. Certo. E ouvimos também dizer que as tatuagens, geralmente localizadas nas mamas, nós vemos muito bem as mulheres pelas ruas, elas, como um mecanismo sensual ou mesmo de beleza, já recorrem a tatuagem para o seu corpo, e aquelas tatuagens direcionadas mesmo ao tecido mamário, elas acabam de alguma forma tornando altamente suscetíveis para o cancro de mama. Verdade ou mentira, doutor? Não, é falso, porque as tintas usadas para tatuagem são tintas que já foram provadas
que são tintas que não têm nenhum elemento carcerígeno. Quer dizer, o elemento que pode desencadear cancro, a não ser que use tinta misturada com alguns produtos que não sejam corretos. Isso já é uma coisa que foge àquilo que é a normalidade. E é difícil controlar isso. Mas, normalmente, eu estou a falar aquilo que é comum. As tintas normais para tatuagem não estão relacionadas ao cancro da mama. A mulher pode fazer a tatuagem onde ela achar conveniente para ela e não há nenhum risco de desenvolver o cancro da mama por causa disso. Certo. E também ouvimos dizer que uma boa alimentação, ela de alguma forma vai reduzir a probabilidade de uma mulher contrair o cancro de mama. Verdade ou mentira? É verdade. É verdade. Por quê? Porque a boa alimentação, nós referimos logo no início que a questão do sobrepeso, da obesidade. Se nós tivermos uma alimentação na base de alimentos gordurosos, e é o que ocorre hoje, o fast food e várias outras coisas, isto contribui para a obesidade. E eu logo no início disse que a obesidade é um dos fatores de risco para o desenvolvimento do cancro da mama. Certo. Muito obrigado, doutor. E só para terminarmos, gostávamos de deixar uma mensagem para os nossos internautas relacionados ao cancro de mama. Que posturas eles podem ter para poder prevenir, quais são os cuidados que podem tomar para nunca, ou seja, para não potenciar esse risco, e também para os que já vivem com esta problemática de cuidados, o que o doutor gostava de partilhar como mensagem, como dica de saúde para as nossas mulheres, para também os homens que podem, sim, já vimos aqui que eles também são grupo-alvo desta problemática. Eu, mais uma vez, reitero o meu agradecimento pelo convite e por essa oportunidade para nós falarmos aqui do cancro da mama. Para as pessoas que estão lá em casa assistirem esse programa, o que eu digo é que aquilo que nós ouvimos aqui, eu digo nas minhas palestras, vamos falar, não retenham o conhecimento, vamos partilhar, à medida que nós formos falando, vamos trocando experiência e vamos falar do cancro da mama e sempre termos atenção. Fazermos o autoexame da mama, é preciso que se faça o autoexame da mama. Isso é 3 dias após a paragem, para as mulheres, 3 dias após a paragem da menstruação, e para aquelas mulheres que já não têm menstruação, devem identificar um dia do mês em que elas devem fazer esse autoexame. E depois, toda mulher na idade fértil, do mesmo jeito, as mulheres depois dos 18 anos, do mesmo jeito que vão ao ginecologista, devem ir pelo menos uma vez por ano a um cirurgião para fazer o rastreio do cancro da mama. Para aquelas que não têm acesso ao cirurgião, mas mesmo no centro de saúde, tem lá um médico. Então, os médicos que estão lá também podem fazer, eles são treinados por nós a fazermos isso. E a outra coisa que eu chamo a atenção é a relação à mudança do estilo de vida. É importante isso. Nós temos que praticar o exercício, temos que ter uma alimentação saudável, que é uma alimentação, a prática do exercício e a alimentação saudável vai realmente influir na redução do peso, ou seja, teremos o peso ideal, não teremos a obesidade. Essas são 2 peças fundamentais para combater a obesidade: a alimentação saudável e a prática de exercício físico. Depois, para aqueles que fumam, aqui já não é reduzir, é mesmo cessar com o tabagismo, parar de fumar. As pessoas que consomem o álcool de forma exagerada, ali é reduzir a quantidade do álcool. E para as mulheres que têm filhos, é preciso amamentar os seus filhos. E é preciso também eliminar aquele paradigma ou aquele conceito errado que muitas mulheres, o mito que as mulheres têm, é que quando elas amamentam os seus filhos, as mamas caem. Pelo contrário, o simples facto da mulher ter a menstruação, as mulheres que já sabem disso, as que estão em casa já sabem, as suas mamas ficam inchadas. E depois de passar a menstruação, a mama reduz, volta ao tamanho normal. Só o simples facto dela ficar inchada, reduzir, quer dizer, já é a história natural, ela vai cair. Então é preciso ter isso em mente.
Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um programa Mais Saúde e obrigado a todos os internautas que nos acompanharam durante o programa. Quero crer que todos estiveram atentos e acompanharam e tiveram informações, aprenderam muito com o Dr. Ronildo sobre o cancro de colo de mama. E assim nós queremos incumbir essa responsabilidade de partilhar essa informação, este conteúdo com amigos e familiares. Partilhe essa informação também com familiares, com conhecidos, para que de alguma forma possamos construir uma sociedade cada vez mais alerta para o cancro de colo de mama e para que possamos assim também termos cada vez mais livrarmos desta problemática. E nós queremos renovar agora o próximo encontro, o programa Mais Saúde da próxima semana. Fique deste lado, fique bem e até lá nos vemos no próximo programa. Boa noite e bom descanso.